Aceitar a própria identidade é o primeiro passo para conquistar qualquer coisa na vida. Mas como podemos realmente abraçar quem somos, sem medo ou julgamentos? A resposta está na disciplina, não aquela que impõe regras rígidas, mas a disciplina que surge da profunda aceitação do seu ser mais verdadeiro. O estoicismo nos ensina que, para viver com propósito e controle, precisamos começar com a aceitação de quem somos, com todas as nossas imperfeições. Em 2025, o maior desafio será não a luta contra o mundo, mas contra a resistência interna em aceitar sua verdadeira identidade. Vamos explorar como isso pode transformar sua vida. Já parou para pensar como o medo e a dúvida às vezes parecem te afastar de quem você realmente é? Quantas vezes você quis fazer algo que reflete a sua essência, mas aquela voz na sua cabeça dizia: e se der errado? E se eu não for bom o suficiente? Pois é, eu também já me senti assim. É como se estivéssemos presos numa versão de nós mesmos que não reconhecemos, moldada por pensamentos de insegurança. Mas sabe o que o estoicismo me ensinou? Que o medo não é algo a ser evitado, mas entendido. Ele surge para nos lembrar que somos humanos, com falhas e vulnerabilidades, e tá tudo bem ser assim. Encarar o medo de frente é um ato de abraçar a própria identidade. Quando fazemos isso, ele perde a força. Ele não te define. E a dúvida? Essa é aquela voz que te faz questionar se você é suficiente. Mas, e se você aceitasse que não precisa ser perfeito para ser completo? A dúvida só domina quando você tenta ser algo que não é. O estoicismo te ensina que, em vez de lutar contra ela, você pode simplesmente reconhecê-la como parte do processo de autoconhecimento. Você não é menos você por ter incertezas. Pensa assim. Você tem um objetivo e se sente cheio de dúvidas. Tudo bem. O estoicismo diz: foque no que você pode fazer, do jeito que você é hoje. Não tente ser outra pessoa ou viver em busca de uma ideia idealizada de quem você deveria ser. O resto é ruído. A vida é confusa mesmo, e é nessa bagunça que encontramos a nossa verdade. Agora reflita. Quantas vezes você deixou de ser fiel a si mesmo por medo ou dúvida? Quantas chances de viver plenamente você perdeu por tentar agradar um padrão que nem te representa? Aceite que esses pensamentos não definem quem você é e que a sua verdadeira força está em se aceitar com tudo o que você sente. Isso sim é liberdade. E aí me conta, o que você faria hoje se abraçasse totalmente quem você é, sem deixar o medo e a dúvida interferirem? Você já sentiu que, ao tentar agradar os outros, acabou se distanciando de quem realmente é? Essa sensação de estar vivendo uma vida que não reflete sua essência. Eu já passei por isso, e acredito que você também. Somos ensinados desde cedo a caber em moldes que nem sempre têm a ver com quem somos de verdade. Mas viver com integridade e autenticidade não é sobre corresponder às expectativas externas ou buscar aceitação a qualquer custo. É sobre olhar para dentro, abraçar sua identidade única e deixar que ela guie suas escolhas. É ouvir aquela bússola interna que sempre soube o caminho, mesmo quando você tentou ignorá-la. A sociedade vai sempre oferecer atalhos, caminhos fáceis, mas que te afastam da sua verdade. Seguir esses atalhos pode até parecer mais simples no início, mas no fundo, nada é mais trabalhoso do que viver fora de si mesmo. Quando você se alinha com os seus valores, tudo começa a fazer sentido. Suas ações passam a refletir quem você é, sem a necessidade de explicações ou máscaras. Agora me diz, quantas vezes você sentiu que precisava esconder partes de si mesmo para ser aceito? Quantas vezes você moldou sua personalidade para caber em lugares onde não se sentia realmente pertencendo? Isso pesa, não pesa? Mas acredite, aceitar quem você é com todos os seus defeitos, sonhos e contradições é libertador. Quando você escolhe viver com autenticidade, as pessoas percebem,
Não porque você está tentando impressioná-las, mas porque a sua verdade brilha de um jeito natural. E sabe o que é mais incrível? Ser fiel a si mesmo atrai pessoas que te valorizam exatamente como você é, sem máscaras ou versões fabricadas. Então, hoje, eu te faço um convite. Dê um passo em direção à sua verdadeira essência. Pergunte a si mesmo: o que me faz sentir mais conectado comigo? O que me dá orgulho de ser quem sou? Porque, no final das contas, viver com autenticidade não é só a chave para a paz interior, é a maior expressão do amor próprio. E aí, o que está te impedindo de ser completamente você hoje? Que tal começar agora? Já percebeu como muitas vezes o medo de errar nos faz esconder quem realmente somos? Vivemos tentando prever o pior, criando cenários na nossa cabeça que nos paralisam. Mas, e se você adotasse uma mentalidade de nada a perder, e em vez de fugir, abraçasse sua essência mesmo nos momentos de incerteza? Essa ideia pode dar um frio na barriga, eu sei. E se eu fracassar? E se me julgarem? Mas aqui vai a pergunta que pode mudar tudo. E se você aceitasse que falhar faz parte de ser humano? E se, no fundo, o maior ganho fosse simplesmente ser você mesmo, independentemente do resultado? Adotar essa mentalidade não significa ser imprudente. Significa se permitir agir sem medo de errar, entendendo que o fracasso não te diminui, ele te revela. A coragem de tentar é um reflexo da sua autenticidade. E mais, quando você se concentra em quem é de verdade, a opinião dos outros perde importância. Porque no final das contas ninguém conhece seu caminho melhor do que você. Pensa nisso. O que você tem deixado de fazer por medo de não ser aceito? Talvez seja mudar de rumo, iniciar algo que realmente representa quem você é, ou até mesmo dizer não para o que não combina com a sua verdade. Muitas vezes, o que nos segura não é o medo do fracasso em si, mas o medo de sermos julgados por viver nossa própria história. O estoicismo me ensinou que o crescimento está no desconforto. E a maior transformação acontece quando você se dá a liberdade de ser imperfeito, vulnerável e ainda assim inteiramente você. Porque na realidade, o que achamos que vamos perder é quase sempre uma ideia que criamos para proteger um eu que nem reflete nossa essência. Então, eu te desafio. O que você faria hoje se não tivesse medo de ser autêntico? Qual seria o seu próximo passo se aceitasse que errar faz parte do processo, mas se esconder nunca vai te levar onde você realmente quer estar? A vida é curta demais para ficar preso no e se. Aceite sua identidade com tudo o que ela carrega e perceba que você nunca teve nada a perder, só muito a ganhar por ser quem você é. Já percebeu como muitas vezes o medo de errar nos faz esconder quem realmente somos? Vivemos tentando prever o pior, criando cenários na nossa cabeça que nos paralisam. Mas, e se você adotasse uma mentalidade de nada a perder, e em vez de fugir, abraçasse sua essência mesmo nos momentos de incerteza? Essa ideia pode dar um frio na barriga, eu sei. E se eu fracassar? E se me julgarem? Mas aqui vai a pergunta que pode mudar tudo. E se você aceitasse que falhar faz parte de ser humano? E se, no fundo, o maior ganho fosse simplesmente ser você mesmo, independentemente do resultado? Adotar essa mentalidade não significa ser imprudente. Significa se permitir agir sem medo de errar, entendendo que o fracasso não te diminui, ele te revela. A coragem de tentar é um reflexo da sua autenticidade. E mais, quando você se concentra em quem é de verdade, a opinião dos outros perde importância. Porque no final das contas ninguém conhece seu caminho melhor do que você. Pensa nisso. O que você tem deixado de fazer por medo de não ser aceito? Talvez seja mudar de rumo, iniciar algo que realmente representa quem você é, ou até mesmo dizer não
para o que não combina com a sua verdade. Muitas vezes, o que nos segura não é o medo do fracasso em si, mas o medo de sermos julgados por viver nossa própria história. O estoicismo me ensinou que o crescimento está no desconforto. E a maior transformação acontece quando você se dá a liberdade de ser imperfeito, vulnerável, e ainda assim inteiramente você. Porque na realidade, o que achamos que vamos perder é quase sempre uma ideia que criamos para proteger um eu que nem reflete nossa essência. Então, eu te desafio. O que você faria hoje se não tivesse medo de ser autêntico? Qual seria o seu próximo passo se aceitasse que errar faz parte do processo, mas se esconder nunca vai te levar onde você realmente quer estar? A vida é curta demais para ficar preso no e se. Aceite sua identidade com tudo o que ela carrega e perceba que você nunca teve nada a perder, só muito a ganhar por ser quem você é. Quando você pensa na palavra fracasso, o que vem à mente? Um peso? Uma sensação de inadequação ou talvez um arrependimento? Eu vou te contar uma coisa que pode mudar a forma como você enxerga isso. Fracasso não é derrota. Fracasso é parte do caminho para você entender e aceitar quem realmente é. Pensa em uma criança aprendendo a andar. Ela cai, se levanta, tenta de novo. Ninguém diz que ela fracassou, porque na verdade, cada queda é um aprendizado que a aproxima da sua verdadeira capacidade. E o mais importante, ela não se sente menos por isso. Ela apenas continua tentando, porque a queda faz parte do processo de autodescoberta. Na vida adulta, o mesmo acontece, só que a gente começa a se cobrar mais. Errar vira sinônimo de fracasso e vergonha, e nos distanciamos da nossa essência. Mas quem foi que disse que você tem que acertar sempre? O verdadeiro fracasso é não tentar, é não permitir-se ser quem você é, com todas as imperfeições. Os erros, na verdade, são mestres disfarçados. Cada erro revela algo importante sobre quem você é e o que pode melhorar. Eles não definem sua identidade, mas moldam a pessoa que você está se tornando. Cada falha traz uma oportunidade de fortalecer a sua verdadeira essência. Olha para pessoas que você admira. Inventores, empreendedores, artistas. Todos falharam em algum momento. Thomas Edison, por exemplo, disse: "Eu não fracassei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Isso mostra que o fracasso não é um reflexo de quem somos, mas de como crescemos, aprendemos e nos tornamos mais fiéis à nossa identidade. Muitas vezes, o medo do julgamento nos impede de tentar. Mas a verdade é que todos estão lidando com seus próprios tropeços e inseguranças. E a beleza está exatamente nisso, no processo de aceitação e aprendizado que cada erro traz. Então, da próxima vez que algo não sair como esperado, não se culpe. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? O fracasso não é uma sentença, é uma chance de se aproximar mais da pessoa que você é. Aqui vai um exercício para você. Pense em algo que não deu certo recentemente. Agora, olhe para essa situação como uma oportunidade de aprendizagem. O que você pode extrair disso para crescer e se conectar mais com sua verdadeira identidade? No final das contas, o que importa não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você levanta. Cada vez que você se reergue, está mais forte, mais sábio e, acima de tudo, mais fiel a quem você é. E então, o que o fracasso te ensinou hoje sobre você? Sabe aquela sensação de estar com a cabeça em 1000 lugares ao mesmo tempo? Pensando no trabalho, nas coisas que precisa fazer amanhã, nas coisas que não deu certo semana passada. Isso é um super convite para você sair do agora e entrar no nunca ou no lá na frente. E vou te contar, esse movimento só traz mais ansiedade e estresse, né? Mas e se por um momento a gente parar tudo e simplesmente focar no agora? Viver no presente parece simples, mas não é. Afinal, vivemos em um mundo cheio de distrações. O celular, as redes sociais, as 1000 tarefas do dia,
Tudo nos chama para fora de nós mesmos, nos afastando de quem realmente somos. O único tempo real que temos é esse segundo, esse instante que estamos vivendo agora, no qual podemos aceitar quem somos e como estamos. Focar no presente não significa não ter planos para o futuro, mas sim entender que o futuro só existe por meio das suas ações no presente. O amanhã é uma consequência do agora, e o único tempo que você pode controlar é o que você está vivendo nesse exato momento, como o ser único e autêntico que você é. Ao aceitar sua identidade e viver de forma plena no agora, você se conecta de maneira mais verdadeira com sua essência. E vou te dar uma dica simples. A melhor forma de fazer isso é estar atento à sua respiração. Pode parecer meio esquisito, mas quando você para por alguns segundos, respira fundo e sente seu corpo, você automaticamente ancla sua mente no aqui e agora. É um lembrete de que, no fundo, você é suficiente exatamente como está, e o presente é o momento perfeito para reconhecer isso. Experimente isso quando estiver no trabalho, numa reunião ou até mesmo durante uma conversa com alguém. Ao invés de se perder em pensamentos sobre o que virá ou se questionar sobre sua capacidade, se concentre no que está acontecendo naquele momento. O que você sente? O que você pode aprender? Como você pode dar a sua melhor versão naquele segundo sem tentar ser outra pessoa? Eu te garanto, quando a gente começa a viver mais no presente e aceita nossa identidade sem hesitar, as coisas começam a fazer mais sentido. A ansiedade diminui, o estresse se suaviza, e as tarefas, por mais difíceis que pareçam, ficam mais fáceis de lidar. Porque você está ali, de corpo e alma, sendo quem você realmente é, dando o seu melhor a cada passo. E se você agora fosse capaz de deixar de lado todas as preocupações sobre o futuro e se concentrar em tudo o que está ao seu redor, sem dúvidas sobre sua identidade? O que você faria de diferente? Como seria sua vida se o agora fosse o seu único foco, com plena aceitação de quem você é? Parece simples, mas é poderoso. E eu desafio você a tentar. Desacelerar, respirar e simplesmente estar no momento, aceitando-se como você é. Vamos ver o que acontece? A pressão externa está em toda parte, não é? Às vezes parece que temos que estar sempre correndo atrás das expectativas dos outros, buscando alcançar padrões que não são nossos, e de alguma forma, nunca conseguimos sentir que realmente chegamos lá. A sociedade, as redes sociais e até aqueles amigos bem-intencionados que sempre têm uma opinião sobre o que fazer, tudo isso vai criando uma sensação de estar em um constante rush, sem nunca realmente sentir que a gente alcançou o que desejamos. Mas e se a gente desse uma pausa? E se você começasse a olhar para tudo isso de outra maneira, percebendo que, muitas vezes, a maior pressão vem de dentro de nós mesmos? Já pensou que as expectativas que você sente podem nem ser suas? Muitas vezes, nos pressionamos para corresponder ao que outras pessoas esperam de nós, e nem percebemos que estamos nos deixando levar por essas pressões externas. O que acontece é que a vida acaba se tornando uma corrida para agradar os outros, ao invés de ser uma jornada para descobrir o que realmente importa para nós. A chave aqui é desacelerar e perceber que você não precisa viver a vida no ritmo que o mundo te impõe. O que as redes sociais mostram, o que seus colegas de trabalho esperam de você, o que sua família quer, nada disso deve ser um peso. Porque no fundo, a pressão que você sente muitas vezes vem de uma comparação constante com os outros. E adivinha só? Ninguém tem a mesma jornada que você. O que você precisa entender é que o tempo que você passa tentando corresponder às expectativas dos outros é tempo que você deixa de viver para si mesmo. Aqui entra uma das lições mais poderosas do estoicismo: libertar-se dessas pressões externas e focar no que realmente importa para o seu bem-estar, no seu propósito e na sua paz interior.
Eu sei que não é fácil. E não estou dizendo para você simplesmente ignorar todas as responsabilidades e obrigações. Claro que a gente precisa se adaptar ao mundo em que vive, mas a verdadeira liberdade vem quando começamos a tomar decisões conscientes, não porque temos medo da opinião dos outros, mas porque estamos alinhados com o nosso próprio propósito. Eu te pergunto, o que você faria se não tivesse a pressão de atender às expectativas de ninguém? Como seria sua vida se você se permitisse viver no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo? E mais importante ainda, o que você acha que poderia conquistar se realmente se permitisse ser quem você é, sem as amarras dessa pressão externa? Reduzir a pressão externa é também dar permissão para que você viva com mais leveza, mais confiança e, principalmente, com mais autenticidade. Você não precisa corresponder a padrões que não são seus. A única pessoa que você precisa agradar no fim das contas é você mesmo. E quando você se permite essa liberdade, a vida começa a fluir de uma maneira muito mais natural e genuína. Que tal começar agora? O que você acha de fazer uma pausa e olhar para sua vida, suas escolhas e suas ações de fora, perguntando a si mesmo: essas decisões são realmente minhas? Ou estou só seguindo um caminho imposto pela pressão externa? Você já parou para pensar o quanto a nossa vida pode ser mais leve quando decidimos simplificar as coisas? Às vezes, achamos que precisamos estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, que precisamos estar sempre correndo, sempre ocupados, para sermos produtivos ou relevantes. Mas e se a verdadeira produtividade e criatividade não estiverem na pressa e no estresse, mas na calma, na simplicidade e no espaço que damos para nossas ideias respirarem? Eu sei, parece meio contraintuitivo, não é? Como assim ser mais calmo, simplificar e ainda assim ser criativo e produtivo? Mas a verdade é que muitas vezes, as melhores ideias e soluções surgem quando paramos de lutar contra o fluxo da vida. Quando você se dá o espaço de simplesmente estar, de simplesmente viver sem a obsessão de sempre ter que fazer algo, é aí que sua criatividade realmente começa a florescer. Imagine o seguinte: você tem uma vida cheia de compromissos, tarefas e responsabilidades. O dia a dia é uma correria, e quando você tenta colocar sua criatividade em prática, se sente preso, sem ideias. Mas, e se você fosse capaz de reduzir o barulho, de dar uma pausa, de deixar as coisas fluírem sem pressão? Esse espaço, essa tranquilidade, é o que permite que sua mente relaxe, e com isso, as ideias comecem a surgir de maneira natural. Eu sei que em um mundo tão acelerado, é difícil imaginar parar para simplificar. Mas a verdade é que ao criar espaço para a calma, você vai perceber que, paradoxalmente, a produtividade e a criatividade começam a crescer de maneira mais sustentável. Já pensou em como é fácil nos perdermos em atividades que, no fundo, não nos trazem um real propósito? Muitas vezes, estamos tão ocupados que não conseguimos perceber que estamos nos afastando do que realmente importa. Mas e se o segredo fosse desacelerar, limpar a mente e deixar que as ideias surgissem sem pressa? Quando você faz isso, quando você simplifica e dá espaço para a tranquilidade, a vida começa a se abrir de uma maneira diferente. Não se trata de fazer menos, mas de fazer de forma mais consciente, mais focada. A criatividade não está em fazer mais coisas, mas em fazer as coisas certas, com clareza e com calma. Agora, eu te convido a fazer um experimento. Por alguns minutos, respire fundo e simplesmente desacelere. Não pense nas tarefas que ainda precisa fazer ou nas coisas que já ficaram para trás. Deixe sua mente respirar. Quando você der esse espaço, pode se surpreender com a quantidade de criatividade e calma que começa a surgir. Isso pode ser a chave para alcançar um estado mais equilibrado e produtivo. Então, o que você acha?
Está pronto para deixar as coisas fluírem mais naturalmente e dar espaço à sua criatividade? Às vezes, a chave do sucesso não está em forçar, mas em permitir que a vida se revele no seu tempo, com paz e com propósito. Você já percebeu como às vezes as coisas acontecem de maneira inesperada e no final, tudo faz sentido? Às vezes, passamos a vida tentando controlar tudo ao nosso redor, tentando planejar cada passo, antecipar cada movimento. Mas, e se a verdadeira magia da vida estivesse justamente em fluir com ela, em confiar que no fim das contas, tudo acontece no momento certo? Eu sei, é difícil pensar assim, principalmente quando estamos diante de situações desafiadoras, ou quando as coisas não estão saindo como planejado. Mas por mais que tentemos, existem muitas coisas que simplesmente não podemos controlar. E ao tentar controlar tudo, acabamos nos frustrando, nos cansando e nos afastando da verdadeira paz interior. Agora, imagina se, em vez de lutar contra o que não podemos controlar, começássemos a confiar que tudo acontece por uma razão, no tempo certo, da maneira certa. Isso é fluir com a vida. É entender que, mesmo quando as coisas não acontecem como esperávamos, há um aprendizado, uma oportunidade ali. E, ao confiar que a vida se desenrola de maneira natural, você começa a se alinhar com um fluxo mais sereno e equilibrado. O que nos faz sofrer muitas vezes não são os acontecimentos em si, mas a resistência a eles, o medo de que as coisas saiam do nosso controle. Mas e se ao invés de resistir, nós simplesmente aceitássemos o que vem com serenidade? E mais importante, e se nós confiássemos que o momento certo vai chegar? Isso não significa que vamos ficar parados, sem fazer nada, esperando que as coisas aconteçam sozinhas. Não. Fluir com a vida não é passividade. É ação alinhada com a confiança de que tudo acontece no seu devido tempo. Isso traz uma sensação de liberdade incrível, não é? Quando paramos de nos preocupar com tudo o que não podemos controlar. Quando passamos a agir com calma, sabendo que no fim, as coisas vão se encaixar. E ao aceitar isso, deixamos de viver em um estado constante de ansiedade e passamos a viver com mais clareza, mais confiança e, acima de tudo, mais paz. Você já se pegou em algum momento tentando controlar algo que simplesmente não estava ao seu alcance? Como se estivesse nadando contra a corrente. Agora imagine a sensação de simplesmente se deixar levar, com a confiança de que o momento certo vai chegar. Isso não significa que você deve parar de sonhar ou de agir. Pelo contrário, significa agir com a certeza de que, ao fazer sua parte, o restante virá na hora certa. Esse é o poder de fluir com a vida. Ao confiar no processo, você alinha suas ações com a sabedoria do momento presente, e isso traz uma calma profunda, que vai se refletir em todas as áreas da sua vida. A verdadeira paz está em aceitar que não sabemos tudo, mas que estamos exatamente onde precisamos estar, no momento certo. Então eu te pergunto, você está disposto a fluir com a vida, a confiar que o momento certo virá e a deixar de lado o controle excessivo? Experimente dar esse passo. Vai ser libertador. Você já parou para pensar o quanto a busca pela aprovação dos outros interfere nas suas decisões, nos seus sentimentos e até no seu bem-estar? Eu sei que por vezes, a pressão externa pode ser grande. As redes sociais, as expectativas da família, os amigos, todos têm uma opinião sobre como devemos viver. E muitas vezes, a gente acaba se moldando às expectativas dos outros, não porque realmente acreditamos naquilo, mas porque temos medo de não sermos aceitos ou amados. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira liberdade vem quando você para de buscar validação lá fora e começa a se aceitar plenamente como você é? Isso não significa que você deve se isolar ou ignorar os outros. Claro que não.
mas sim é sobre libertar-se da necessidade constante de se conformar às expectativas externas e, em vez disso, abraçar sua essência, seu jeito único de ser. A autoaceitação é a chave para uma vida mais leve, mais autêntica e mais feliz. Quando você se aceita com todas as suas imperfeições, com os seus altos e baixos, você para de se comparar com os outros, você para de buscar aprovação constante e começa a tomar decisões que são realmente suas. E essa liberdade é maravilhosa. Você começa a perceber que, ao invés de viver para agradar aos outros, você está vivendo para ser fiel a si mesmo. Eu sei, pode ser desafiador no começo. Estamos tão acostumados a buscar validação externa que, muitas vezes, esquecemos de olhar para dentro e reconhecer nosso próprio valor. Mas a boa notícia é que a autoaceitação é um processo, e cada pequeno passo nessa direção já é uma grande vitória. É como uma musculatura emocional que vai se fortalecendo com o tempo. Imagine como seria sua vida se, ao invés de se preocupar com o que os outros pensam, você se preocupasse apenas com o que é importante para você? Como seria viver de acordo com seus próprios princípios, com a sua própria verdade? Acredite, você descobriria um novo nível de confiança e de paz interna. A necessidade de validação diminuiria, porque você saberia, sem dúvidas, o seu valor. Além disso, quando você se aceita, o impacto disso nas suas relações também é transformador. Você para de se esconder atrás de máscaras ou de se moldar ao que os outros esperam. Você começa a se mostrar como realmente é, sem medo de ser julgado, sem medo de ser você mesmo. E isso cria conexões mais verdadeiras e profundas porque as pessoas se conectam com a sua autenticidade e não com uma versão falsa ou moldada para agradar. E olha, isso não significa que você deve deixar de se aprimorar ou de buscar evoluir. Claro que a autocrítica saudável e o desejo de crescer são importantes, mas a autocrítica destrutiva, aquela que diz que você não é bom o suficiente, que você precisa ser algo que não é, essa sim precisa ser deixada de lado. O que você acha? Está pronto para diminuir essa busca incessante pela aprovação externa e começar a se aceitar de verdade? Eu garanto que esse é um dos maiores passos que você pode dar na sua jornada de crescimento pessoal. E sabe o que mais? Quando você se aceita de verdade, tudo na sua vida começa a fluir de uma maneira mais natural e tranquila. Você já percebeu como o barulho constante da vida pode nos desconectar de nós mesmos? O som da cidade, as notificações incessantes, as conversas e até os nossos próprios pensamentos acelerados. Tudo isso nos impede de ouvir o que realmente importa. E no meio dessa agitação, muitas vezes esquecemos de dar espaço ao silêncio. Não estou falando apenas do silêncio físico, mas daquele silêncio interior, que pode ser a chave para uma vida mais tranquila, mais focada e mais alinhada com o que realmente importa para nós. Agora, você deve estar se perguntando: mas por que o silêncio é tão importante assim? A resposta está na nossa conexão profunda conosco. Quando praticado de forma consciente, o silêncio nos reconecta com nossa essência, nos ajuda a ouvir nossa intuição e fortalece nossa mente. Muitas das respostas que buscamos na vida, sobre as decisões a tomar, os caminhos a seguir ou como lidar com os desafios, estão dentro de nós, esperando para serem ouvidas. O problema é que, com a sobrecarga de estímulos externos, não conseguimos escutar nossa própria voz. E é aí que o silêncio entra. Ele nos dá o espaço necessário para refletir, para parar e enxergar as situações de uma nova perspectiva. Mas o silêncio não é apenas ficar em um vazio desconfortável. Não. Ele é uma pausa cheia de significado. Falo de dar espaço para a reflexão, para a meditação, para a introspecção. E é nesse espaço que a nossa intuição, aquela voz interior que muitas vezes ignoramos, se torna mais clara e poderosa.
A intuição é uma ferramenta incrível. Ela nos guia, nos orienta e ajuda a tomar decisões alinhadas com o nosso propósito. Para escutá-la, precisamos do silêncio. Silêncio para refletir sobre o que sentimos, o que desejamos, o que realmente importa para a nossa vida. Quando cultivamos esse silêncio, somos capazes de tomar decisões mais assertivas, mais verdadeiras para quem somos. E tem mais. O silêncio também fortalece nossa força interior. Quando conseguimos parar, sem a necessidade constante de nos distrair, começamos a desenvolver uma força mental incrível. Percebemos que não precisamos de estímulos externos para nos sentir em paz ou realizados. A verdadeira força vem de dentro. Sabia que o silêncio pode até aumentar sua criatividade? Quando você desacelera, sem pressa, sem cobranças externas, novas ideias começam a surgir. A mente se abre para soluções inovadoras e começa a pensar de forma mais fluida, sem as pressões que costumam bloquear o nosso potencial. Claro, a prática do silêncio não é fácil, especialmente em um mundo tão acelerado. Mas, mesmo que você comece com poucos minutos por dia, já sentirá os benefícios. Imagine acordar pela manhã e, em vez de correr para o celular ou ligar a TV, você faz uma pausa, respira e se conecta consigo mesmo. Isso pode transformar a maneira como você vê o mundo, as decisões que toma e a sua própria paz interior. Que tal tentar agora mesmo? Vamos dar esse primeiro passo juntos? Você já parou para refletir sobre as vezes em que se sentiu derrotado, como se o fracasso fosse um muro intransponível? A sensação de que todo o esforço foi em vão e que o objetivo que tanto desejamos está fora de alcance pode ser devastadora. Mas, e se eu te dissesse que o fracasso não é o fim, mas sim um passo importante no caminho do seu crescimento? Isso mesmo. O fracasso, ao contrário do que muitos pensam, é uma ferramenta poderosa de aprendizado. Em vez de vê-lo como algo negativo, por que não começar a enxergá-lo como uma oportunidade de aprender, melhorar e tentar novamente, mais forte e mais sábio? É difícil mudar essa visão, principalmente quando somos ensinados a evitar o fracasso a todo custo. Mas a verdade é que ele é essencial para o sucesso. Grandes líderes, empreendedores, artistas e cientistas, todos eles passaram por fracassos. E o que fizeram? Usaram cada erro como um trampolim para alcançar novos níveis. Thomas Edison, por exemplo, tem uma frase famosa que diz: "Eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Isso nos ensina que fracassar não significa que você é incapaz, mas sim que está tentando algo novo, explorando limites e, a cada tentativa, se aproximando mais da solução. Quando mudamos nossa perspectiva sobre o fracasso, algo incrível acontece. Liberamos uma enorme carga emocional. O medo de errar começa a desaparecer, e com ele, surgem novas possibilidades. Quando você se liberta do medo, se torna mais criativo, mais ousado e mais disposto a tentar, o que muitas vezes leva a grandes descobertas. Além disso, o fracasso nos ensina resiliência. Ele nos fortalece, nos prepara para a persistência e nos ensina a reerguer, a continuar tentando, a buscar novos caminhos, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Por isso, da próxima vez que algo não der certo, ao invés de se frustrar, faça uma pausa e pergunte: o que posso aprender com isso? O fracasso não é o fim. É parte do processo. É o melhor professor que você pode ter na jornada da vida. Então, por que não começar agora a ver os fracassos como oportunidades de crescimento? Eu tenho certeza que essa mudança de perspectiva vai transformar sua forma de viver e alcançar seus objetivos. Você já parou para refletir sobre o quanto a busca incessante pela aprovação dos outros interfere na sua vida? Como muitas vezes, a opinião alheia molda suas decisões
sentimentos e até seu comportamento. A pressão para agradar aos outros é grande, e no final é impossível agradar a todos. E o que acontece quando não conseguimos? Nos sentimos inseguros. Perdemos a confiança em nós mesmos. Agora, imagine se a chave para ser verdadeiramente feliz e confiante não fosse agradar aos outros, mas sim aprender a se aceitar como você é. A autoaceitação é uma poderosa ferramenta de transformação. Quando você começa a se respeitar e se amar pelo que é, a busca por validação externa diminui. E, aí, você se torna imbatível. Nada mais te tira do seu centro. Já pensou sobre quanto tempo você passou tentando corresponder às expectativas dos outros, adaptando-se a padrões que não eram seus? Talvez por muito tempo, você tenha deixado de lado sua verdadeira essência para se encaixar em um molde criado por opiniões externas. E o que acontece quando você faz isso? Acaba se perdendo de si mesmo. Quando você começa a se aceitar, percebe que não precisa da aprovação dos outros para validar suas escolhas ou a sua personalidade. Você já é suficiente. As opiniões ao seu redor podem até surgir, mas elas não definem quem você é. O que importa é como você se vê e como se sente em relação às suas próprias ações e decisões. Agora pergunte a si mesmo: e se você se libertasse dessa constante necessidade de ser aprovado? Como seria viver sem medo de julgamento, seguindo seus próprios princípios e valores? A resposta é clara. Você se tornaria mais autêntico, mais feliz e em paz consigo mesmo. Ao se aceitar, você deixa de tentar impressionar os outros e passa a focar em ser a melhor versão de si mesmo, conforme seus próprios valores. A boa notícia é que a jornada começa no momento em que você decide dar esse passo. Não precisa ser um grande salto, mas sim uma decisão diária. Todos os dias, ao acordar, lembre-se de que você não precisa de aprovação para ser quem você é. Com o tempo, essa prática se tornará natural. Você se sentirá mais confiante, mais seguro de si e, o mais importante, aprenderá a errar sem carregar a culpa de não ser perfeito. Então, me diga, como seria a sua vida se, a partir de hoje, você começasse a viver de acordo com o que realmente acredita, sem se preocupar com o que os outros pensam? Aposto que um grande peso sairia dos seus ombros. Lembre-se, a verdadeira liberdade vem quando você para de buscar validação no mundo externo e começa a confiar em si mesmo. Esse caminho é maravilhoso, e a cada passo que você dá, mais autêntico e feliz você se torna. Vamos falar sobre algo que é essencial para a nossa paz de espírito: a autenticidade. Você já parou para pensar se tem sido verdadeiramente você mesmo? Ou, quem sabe, se tem se perdido ao tentar atender às expectativas de outras pessoas, tentando se encaixar em padrões que não são seus? A verdade é que muitos de nós passamos boa parte da vida buscando corresponder a algo ou alguém. E no processo, nos afastamos de quem realmente somos. A autenticidade é, sem dúvida, um dos maiores presentes que você pode se dar. Quando você decide viver de acordo com os seus próprios valores, crenças e objetivos, você começa a construir uma vida que é genuinamente sua. E o mais interessante é que, quando as pessoas ao seu redor percebem essa autenticidade, elas se sentem atraídas pela sua energia. Afinal, todos nós buscamos pessoas que sejam genuínas, que não tenham medo de ser quem são, sem máscaras ou disfarces. Mas como ser mais autêntico em um mundo onde as comparações e as expectativas sociais são tão constantes? A primeira coisa é aceitar que não existe um caminho único ou uma fórmula mágica para o sucesso. O seu caminho é único e está em você escolher viver de acordo com suas próprias regras. Embora o mundo à sua volta te pressione a seguir um roteiro pré-estabelecido, a verdadeira liberdade vem quando você decide parar de se comparar com os outros e começa a focar no que realmente importa para você. Não é sobre o que os outros esperam de você, mas sim
sobre o que você espera de si mesmo. O que você quer para a sua vida? Quais são as suas paixões, seus sonhos? O que te faz sentir realizado? Essas são as perguntas que você precisa fazer a si mesmo. Às vezes, nos perdemos na busca por atender às expectativas dos outros e acabamos nos afastando dos nossos próprios desejos. Você já passou por isso? Já se sentiu pressionado a seguir um caminho só porque era o que todos esperavam de você? Esse desconforto cresce com o tempo porque, no fundo, você sabe que aquele caminho não é o seu. Mas quando você decide tomar as rédeas da sua vida, a mudança começa. O caminho se torna mais claro e você se sente mais leve, confiante e, o mais importante, mais feliz. Pensa comigo. E se a partir de hoje você decidisse parar de tentar se encaixar em moldes e começasse a fazer as coisas do seu jeito? Acredite, sua vida fluiria com muito mais prazer. Quando você é autêntico, não precisa se preocupar com as opiniões alheias. As críticas perdem a força, porque você sabe exatamente quem você é e para onde está indo. Não há maior conquista do que essa. Ser autêntico não significa ser perfeito. Significa ser real, com todas as suas qualidades e imperfeições. Ser autêntico é ter coragem de ser você mesmo, sem medo de errar ou de ser julgado. No fim das contas, o mais importante é estar em paz consigo mesmo. Quando você se permite ser autêntico, cria um espaço de liberdade onde tudo se encaixa de forma mais natural e satisfatória. Agora me diga, qual é a sua maior dificuldade quando se trata de ser autêntico? O que te impede de seguir o seu próprio caminho, sem medo de ser quem você realmente é? Vamos refletir sobre isso, porque esse é um dos maiores passos que você pode dar para viver de maneira mais plena e verdadeira. Vamos falar sobre algo que muitas vezes deixamos de lado, mas que é essencial para o nosso bem-estar: o progresso. Vivemos em uma sociedade onde estamos sempre focados em alcançar a próxima meta, conquistar o próximo objetivo e fazer tudo mais rápido. No meio dessa pressão constante, muitas vezes esquecemos de parar um momento para reconhecer o que já conquistamos. E o progresso, meus amigos, não é apenas sobre grandes vitórias ou marcos imponentes. Ele está nas pequenas vitórias do dia a dia, nos esforços contínuos e nos aprendizados que adquirimos ao longo da jornada. Você já parou para refletir sobre o quanto já avançou, mesmo nos momentos em que parecia que estava parado no mesmo lugar? Talvez você tenha se frustrado com algum desafio recente, ou tenha achado que o progresso estava acontecendo lentamente demais. Mas a verdade é que o progresso não se mede pela velocidade com que atingimos nossos objetivos. O que realmente importa é a continuidade, a persistência e a capacidade de aprender com os obstáculos que surgem. Imagine por um momento. Quantas vezes você enfrentou um problema ou um obstáculo e, ao invés de desistir, escolheu continuar? Isso, meu amigo, é resiliência. E ao invés de se cobrar por resultados imediatos, que tal começar a celebrar esses pequenos momentos de perseverança? Cada vez que você se levanta após uma queda, cada vez que você encara um medo ou um desafio com coragem, você está, na verdade, progredindo de uma maneira que não pode ser medida apenas em números ou pela comparação com os outros. A resiliência emocional, a capacidade de se adaptar, aprender com as dificuldades e seguir em frente, é um dos maiores tesouros que podemos cultivar. Ela nos fortalece e nos dá confiança para continuar trilhando nosso caminho, mesmo diante das adversidades. E o mais interessante é que a resiliência não é algo com o qual nascemos. Ela é construída ao longo do tempo, por meio de nossas escolhas e pela maneira como reagimos aos desafios. Agora pense. Você se lembra de um momento em que pensou em desistir, mas decidiu seguir em frente? Ou talvez você esteja enfrentando um momento difícil agora, se perguntando se será capaz de superar. A boa notícia é que você já tem dentro de si
a força necessária para continuar. E quando você perceber que está mais forte, mais resistente, mais capaz de seguir, vai entender que o progresso está em cada uma dessas pequenas vitórias. Não se trata de ser perfeito, mas de não desistir. Então, ao invés de esperar grandes conquistas para se sentir bem consigo mesmo, comece a celebrar cada pequeno progresso. Cada vez que você se sentir mais forte, mais confiante ou mais em paz, reconheça isso como uma vitória. Não importa o quão pequena ela pareça, cada passo é uma base sólida para o seu futuro. Agora, pare um momento e reflita sobre o que já conquistou até aqui. Qual foi o último pequeno passo que você deu, mas que fez uma grande diferença em sua vida? Como podemos cultivar mais dessa resiliência emocional para enfrentarmos os desafios com mais serenidade e confiança? Celebrar o progresso não é apenas uma forma de manter a motivação, mas também de reforçar o nosso compromisso com o próprio crescimento.